construção de escolas, de hospitais, de unidades prisionais, no plano das demandas coletivas, num processo liderado pelo Ministério Público, secundado por associações civis, ações civis públicas que procuram forçar o poder público a realizar as políticas públicas faltantes para a implementação de direitos sociais. A tal ponto se chegou, no momento de paroxismo, um partido político ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental em que postulava que a Suprema Corte do país revisse o valor do salário mínimo, porque aquele valor deliberado pelas instâncias políticas não seria suficiente para atender todas as necessidades essenciais do indivíduo fixadas no artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Agora a reflexão crítica. O primeiro ponto de reflexão parte da análise normativa do texto constitucional. Não é possível pretender negar a intenção do Constituinte de dar efetividade às suas normas e, sobretudo, aos direitos sociais. Mas, de outro lado, o próprio Constituinte criou uma sistemática que vincula visceralmente esses direitos e a sua realização a políticas públicas dentro de uma realidade factível. Por exemplo, o próprio artigo 196 da Constituição, quando trata do direito à saúde, faz referência à sua garantia mediante políticas públicas, sociais e econômicas. Mais adiante, no artigo 198, o Constituinte fala no financiamento da saúde com os recursos orçamentários dos 3 níveis de poder. A previsão constitucional da vinculação de recursos orçamentários mínimos à saúde e à educação, como que num reconhecimento de que há sempre necessidades ilimitadas para recursos limitados. Por isso, e aqui já encaminhando para a reflexão mais teórica, no Brasil, pouco se tem falado no corolário lógico da implementação de direitos sociais por meio do Estado. É que os direitos sociais, como qualquer direito a rigor, demandam políticas públicas que impõem escolhas orçamentárias. Há um livro famoso nos Estados Unidos de 2 professores ilustres, hoje já decanos, um que foi meu professor na Universidade de Yale, o professor Guido Calabrese, e um outro também já bastante antigo, o Philip Bobbitt, chamado Tragic Choices, as escolhas trágicas, em que esses autores tratam exatamente da tragicidade inerente às escolhas públicas e, sobretudo, às escolhas alocativas de recursos públicos. Em ambientes de escassez, alocar recursos significa necessariamente desalocar recursos, porque as necessidades são sempre limitadas e os recursos existentes limitados. Por isso se fala, de um lado, na reserva do possível fática e, do outro lado, na reserva do possível jurídica ou orçamentária. A reserva do possível fática representaria os limites impostos pela riqueza material existente numa determinada sociedade e na necessidade de se levar a sério os custos dos direitos. Infelizmente, direitos não nascem em árvores, e isso nos foi ensinado pela obra clássica do professor Cass Sunstein, hoje na Universidade de Harvard, chamada O Custo dos Direitos, já disponível em língua portuguesa. De outro lado, a reserva do possível orçamentária envolve a tradução da reserva do possível fática em termos jurídico-orçamentários. O orçamento é tratado no Brasil como um produto de segunda categoria, entregue a todo tipo de conchavo político, e a cidadania brasileira assiste bestificada os seus recursos serem alocados sem critérios e sem atenção à vontade coletiva.
O orçamento representa o estatuto financeiro da cidadania e é nele que se devem tomar as decisões fundamentais sobre onde alocar, o que priorizar e, evidentemente, o que não priorizar. Essa é uma questão essencial em qualquer democracia e que deve, em princípio, estar sujeita à deliberação dos agentes políticos eleitos pelo povo, porque são esses agentes políticos que devem responsividade à vontade popular. O terceiro ponto de reflexão diz respeito ao tema das capacidades institucionais. Parece-me imperioso que nós façamos hoje no Brasil uma reflexão crítica sobre as capacidades institucionais que o Poder Judiciário tem de responder a tamanhas demandas sociais. E aqui me parece que há três problemas fundamentais que precisam ser urgentemente enfrentados. Problemas ligados à isonomia, problemas ligados à eficiência e problemas ligados à legitimidade democrática. E aí eu me refiro à judicialização de direitos sociais, mais especificamente. Problemas ligados à isonomia são aqueles decorrentes do fato de que o Poder Judiciário tem uma estrutura institucional de realização de direitos caso a caso. O Poder Judiciário não é e nem é para ser um formulador de políticas públicas gerais. E nesse sentido, a realização de direitos sociais caso a caso provoca sérios problemas de isonomia, como, por exemplo, qual é o conteúdo do direito à saúde? Se a saúde não pode ser universal no sentido de atender a todas as necessidades de atendimento médico hospitalar de todos os indivíduos, a judicialização leva a uma decisão caso a caso, que atende a alguns de uma forma e a outros de outras. Um outro problema, a evidente assimetria de acesso ao judiciário no país, que faz com que alguns tenham acesso a algumas prestações positivas e outros não tenham acesso a prestação alguma. Nesse ponto é até ilustrativa a velha história do gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, a chamada história da versão dos afogados. Nessa história, disse que o boto é um peixe que nada sempre em direção à costa e por isso ele é amigo dos náufragos. A versão dos afogados do Luiz Fernando Veríssimo nos lembra que nós não conseguimos saber a história daqueles que se abraçaram com o boto e foram levados para alto mar. A assimetria no acesso ao judiciário nos leva a celebrarmos prestações positivas que são entregues pelo Poder Judiciário àqueles que têm acesso ao Poder Judiciário e a fecharmos os olhos para todas as demandas sociais dos que não têm acesso. Por isso o Brasil tem, em relação a doenças que atingem a classe média, índices europeus. Em relação a doenças como doença de Chagas e hanseníase, por exemplo, índices próximos dos países africanos. Essas são distorções que a intervenção do Poder Judiciário tem provocado. E isso deve nos levar a refletir sobre uma frase que um velho professor da UERJ, lá do Rio de Janeiro, o professor José Carlos Barbosa Moreira, eminente processualista, nos dizia: nós no Brasil temos uma mania de achar sem termos procurado antes. E nós procuramos. A UERJ, em convênio com a USP, ouvindo os professores de medicina social, procurou saber qual o resultado dessas políticas públicas, especificamente no campo da saúde, implementadas pelo Poder Judiciário. Vejam que eu não estou falando de decisões pontuais. Eu estou falando de decisões judiciais que, no seu conjunto, em muitos municípios, em muitos estados, comprometem 60% a 70% de todo o orçamento da saúde dessas unidades da federação. E o resultado dessa pesquisa foi: está havendo uma transferência de renda. Crueldade falar dos mais ricos, dos mais pobres para os mais ricos, mas está havendo uma transferência de renda
dos mais pobres para os menos pobres. Porque quem tem acesso ao poder judiciário é menos pobre do que quem não tem. E se os recursos são escassos e limitados, o poder judiciário tem sido, infelizmente, o agente catalisador desses recursos em favor de pessoas mais ricas e em detrimento de pessoas mais pobres. Um outro problema muito sério que precisa ser enfrentado diz respeito à alocação eficiente de